Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir. Eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar. Mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo, e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí. Obrigadão. Eu não podia deixar de falar dos Estados Unidos. Eu ainda quero falar do... Eu já estourei o horário do programa de novo, né? Eu vou estourar de novo. Eu queria falar de 2 assuntos aqui ainda. Primeiro de Kamala Harris. Porque vocês viram que finalmente o Joe Biden apareceu e se pronunciou ontem, e realmente ele não morreu, ou pelo menos quase. Se você assistiu o pronunciamento do Biden, que coisa sofrível, minha gente. Que coisa sofrível o pronunciamento do Joe Biden. Mas ele está piorando muito e muito rápido. Muito rápido. E bota aí, o Bruno, pra gente a reportagem. E isso é importante, porque o Biden não morreu e as pessoas precisam parar de acreditar em tudo que é na internet de forma definitiva. Uma coisa é você falar assim, olha, tô curiosidade se está acontecendo alguma coisa com o Biden ou não, tem reportes aqui, vamos investigar e manter os ouvidos abertos. As pessoas já categoricamente no Twitter, Biden morreu, não é possível, Paulo, que você não saiba que o Biden morreu. Eu falo, pô, como não é possível que eu não saiba? É totalmente possível que eu não saiba, tanto não saber porque ele não tinha morrido, né? A não ser para aqueles que já dizem que na verdade esse aí era um sósia. Mas é um sósia que tá gagá. Se for um sósia, esse sósia tá gagá pra caramba, porque tá muito ruim. E o Biden deu essa declaração no Salão Oval da Casa Branca, falou, disse que ia passar a tocha, né, para uma nova geração, que seria a Kamala Harris, mas não explicou por que ele está saindo. Que é o que todo mundo quer saber. Porra, você tinha uma campanha, parecia, eu falei 200 milhões no programa, eu vi um número outro dia que era 97, aí parece que 200 era considerando Super PAC, mas o fato é, tinha milhões em caixa de campanha, a nomeação garantida, e resolve tomar uma atitude sem precedente depois que toda a imprensa diz que ele tá gagá. E ele não explica por que tá saindo. Continua fingindo que tá tudo normal e diz que vai disputar, vai manter, não vai mais disputar, mas vai ficar sendo presidente por mais, sei lá, quase 6 meses. E o que eu acho interessante dessa história, não sei se vocês viram, aqueles que falam inglês, uma entrevista do Tucker Carlson com o Jack Posobiec. Os dois são amigos, inclusive, meus amigos, gosto muito de ambos. E entrevista muito boa, o Jack é um cara muito gentil, muito simpático, eu já o entrevistei também algumas vezes, e o Tucker, por um acaso, ele que me entrevistou. Mas eu não sei se vocês viram, tem uma parte muito boa que o Jack Posobiec explica como funcionam essas ações do Deep State. E ele fala assim, ele fala um negócio que é muito verdade para quem gosta de estudar espionagem, etc, etc. Ele diz o seguinte, o cover, a história cobertura, que seria a tradução em português, dos caras caiu. E quando cai a história cobertura, você não admite, eu fui pego, realmente, eu sou isso, sou aquilo, e você se expõe. Quando cai a sua história cobertura, e o pessoal do FE2E sabe bem disso, quando cai a sua história cobertura, você tem uma outra camada de história cobertura. Então caiu a camada da história cobertura do Joe Biden. E eles não admitem, realmente, a gente estava mentindo esse tempo todo, o Joe Biden estava senil, mas a gente estava conseguindo operar o governo americano pelos bastidores, graças aos assessores, graças a não sei quem, não sei quem. Não. Eles falam assim, não, Biden não está bem para o próximo mandato, mas está bem para esse. Então, continua a mentira. E é colocada no lugar dele uma pessoa que era vice-presidente, ou seja, alguém que saberia e que teria sido cúmplice em omitir da população americana e da população mundial o que estava acontecendo. E parece que a Kamala mesmo vai ser a candidata. A gente estava aqui na dúvida no último programa, e eu digo isso que parece porque todos os sinais dão conta disso. A imprensa está numa lua de mel danada com ela. Ela começou o processo de embelezamento da Kamala Harris, não literalmente, porque é muito difícil, ela é muito baranga, mas o processo de que ela, na verdade, é uma mulher maravilhosa, muito competente, muito accomplished na vida, fez muitas coisas, inclusive chegarão ao ponto
e vocês devem saber isso, que a Kamala Harris foi chamada de a czar da fronteira, ela foi encarregada em resolver o problema migratório, acabou nunca nem indo na fronteira, e agora a imprensa está fingindo que não era, inclusive fizeram um fact-check, dizendo que a reportagem que chamava ela de czar da fronteira era falsa. E assim, a gente tem que entender que fact-check, para entender o que fact-check é piada. As agências de checagem de fato, eu explico isso tão bem no Fim da América, as agências de checagem de fato são simplesmente assessorias de verdade dos grandes bilionários, todas financiadas por eles. Bill Gates, George Soros, aquele Pierre Omidyar que fundou o Intercept, todos esses caras. Eles criaram essas agências de checagem de fato que fazem um consórcio, dão um selinho para os veículos de imprensa e determinam o que é verdade e o que não é verdade. Era útil que a verdade... Porque você tem que entender que o pós-modernismo, né, a era da pós-verdade, esses caras não acreditam em verdade. Então a verdade é o que é simplesmente um instrumento de poder. Porque não existe valores absolutos, então também não existe verdade, então você pode dobrar a verdade de acordo com o seu interesse de poder. Então naquele momento era verdade que a Kamala era a czar da fronteira. E agora já não é mais verdade, então você emite um fact-checking mudando o que era a verdade. E o fato da imprensa estar fazendo isso, das agências de checagem de fatos, todas controladas por bilionários, mostram que a Kamala realmente parece que vai ser a candidata. O Obama, que é sempre um agente que a gente deve observar com uma certa atenção, o Obama parecia não estar muito contente. A imprensa muito contente, as agências de checagem de fato dando all-in na campanha da Kamala. E ontem, por exemplo, tinha saído essa seguinte notícia. Obama acredita que Kamala Harris, não acredita que Kamala Harris possa vencer Trump. E por isso não a endossou. E eu produzi o programa com essa notícia. Aí no meio agora, imediatamente antes da gente entrar no ar, você vê como as coisas são dinâmicas, veio essa notícia, que graças ao trabalho rápido e intrépido da Sueli, já está no site do Paulo Figueiredo Show, que foi o João Gabriel, inclusive, que nos mandou, nosso querido João Gabriel, que mandou, e a Sueli já sentou, o Paulo já colocou aqui, o Bruno já conseguiu colocar no programa, que a coisa mudou de figura. Que o Obama agora é Kamala Harris desde criancinha. Obama agora, tá junto com a Kamala Harris. O ex-presidente Barack Obama endossará a vice-presidente Kamala Harris para presidente em breve, disseram 4 pessoas familiarizadas com as discussões no assunto da NBC News. As fontes contradizem uma notícia de quarta-feira que o Obama não acredita que a Harris possa vencer. Notícia que eu disse de ontem, com a qual abriu o programa. No entanto, Obama apoia totalmente Harris, vai endossá-la em breve, após estar em contato próximo desde que ela anunciou a candidatura presidencial no domingo. Já está negociando algo. E se ofereceu ainda para aconselhá-la como organizar a campanha. Ele tem estado em contato regular com ela e acha que ela teve um ótimo começo, dizem fontes segundo a NBC News. Ninguém sabe por que ele não endossou. A família Clinton, né, endossou imediatamente, o Biden endossou imediatamente, o Obama está em silêncio. Mas segundo o pessoal, está aqui, são brothers desde criancinha. E eu sinceramente, né, o que parece? Parece que quem manda no Obama também manda na Câmara. É o mesmo chefe. Né? O Obama começou a ficar muito independente, a imprensa abraçou, os chefes abraçaram. Vocês sabem que a Kamala Harris é a candidata dos bilionários globalistas, é basicamente da família Soros, né? Os Gates também, mas Soros principalmente. Tanto o George quanto o Alex, o filho, vivem lá com a Kamala Harris, e por isso o Obama botou aparentemente o galho dentro. E a Kamala vai ser mesmo a candidata, sem primária, sem nada. Os oligarcas do partido cagaram para as primárias e decidiram que a Kamala vai ser a candidata. Do Partido Democrata, essa galera que vai salvar a democracia. Até o Black Lives Matter estava dizendo isso em nota.
Até o Black Lives Matter estava criticando, dizendo assim, os caciques, né? Nós não somos oligarcas como a Coreia do Norte, mas é exatamente isso que está acontecendo. Um grupo de caciques decidiu que a Kamala Harris vai ser a candidata e ela vai ser a candidata sem nenhum voto. E eu já expliquei que as primárias são como se fosse o primeiro turno das eleições americanas. Então é como se fosse um turno inteiro jogado no tapetão. O Partido Democrata está funcionando exatamente como funcionava a União Soviética, como é a China, como é na Coreia do Norte. É exatamente assim. Você tem os oligarcas políticos que respondem aos cabeças, aí vai o Politburo e determina quem é o candidato. E hoje o Partido Democrata ficou absolutamente indistinguível do Partido Comunista, que mostra exatamente como funciona esse tipo de coisa. Seja como for, eu ainda acho que a Câmara tem que se firmar nessas 3 semanas, até a convenção. Porque se ela não for, do mesmo jeito que defenestraram o Biden, esses caras vão defenestrar a Câmara igualzinho. Tudo para esses caras é instrumento de poder e meio de poder, nada além disso. Se o Partido Democrata opera como Partido Comunista, é o que eu estou dizendo. Não está funcionando? Fora. E como é que está indo a Câmara nas pesquisas? Ora, não muito bem. Não muito bem. Se a gente abrir aqui, como o Bruno abriu aqui para gente, simplesmente... Deixa eu ajeitar aqui para mim o meu retorno. Simplesmente aqui a situação das últimas pesquisas, essas são pesquisas só do Trump contra a Kamala. Então você tem uma pesquisa hoje do Rasmussen Reports dando 7 pontos de vantagem para o Trump. Uma pesquisa da The Economist, revista de esquerda, com o YouGov, sempre com viés de esquerda, mais 3 para o Trump. A única pesquisa que deu empate, totalmente fora das outras, foi essa do NPR, que é o National Public Radio, que é a rádio pública aqui dos Estados Unidos, com a PBS, que é a TV pública, e o Marista. Né? Então, essa que é da rede pública, deu um empate. O Quinnipiac deu Trump com mais 4. O Quinnipiac errou, a média de erro do Quinnipiac é de mais 9 pontos, se eu não me engano, em favor dos democratas nas últimas pesquisas. Esse está dando o Trump com mais 4. Yahoo News, Trump com mais 2. Forbes, Trump com mais 5. Não é um futuro assim extremamente promissor, não. Eu tenho que dizer que não é um futuro extremamente promissor. Pode ser que mude. Mas nesse momento não tá bom, não. E uma outra pesquisa, essa muito interessante, porque eu sempre digo para vocês, uma das coisas importantes é a gente entender que quando os democratas precisam ter pelo menos mais 4 pontos, isso é óbvio que isso é uma estimativa, ninguém tem certeza de qual é esse número, mas os democratas precisam ter mais 4 pontos para ganhar. Então, quando você vê Trump mais 4, os democratas precisam virar 8. Porque as eleições aqui não são eleições nacionais igual no Brasil. Digo, a Hillary Clinton ganhou a eleição do Trump na eleição nacional com 2 pontos a mais, 2,1 pontos a mais. Então, como os votos democratas são muito concentrados em determinados estados populosos, é necessário que eles tenham, em geral, pelo menos uns 4 pontos a mais. A guerra acaba sendo decidida nas eleições dos estados. E aí você tem os swing states. E aí nos swing states, você olha aqui, Trump, obrigado, Bruno, Trump, 49-44 no Arizona, que o Biden ganhou por 10 mil votos na eleição passada, ganhou. Geórgia, Trump, acho que foram 11 mil votos no Arizona e 10 e pouquinho na Geórgia. Biden também supostamente teria ganhado na Geórgia, tá 48-46. Michigan, 46 Trump, 45 Kamala. Pensilvânia, onde o Biden também ganhou de uma forma muito suspeita, 48-46. Wisconsin, empatado, 47-47. Essa é a pesquisa Emerson. Então, não é que a eleição está ganha, não é que não é uma candidata competitiva, mas eu tenho que dizer para vocês, elas não, assim, não tá um mar de rosas para ela, tá atrás. O Trump é o favorito. Não é só o favorito para o Paulo Figueiredo. Eu mostrei
no Paulo Figueiredo Show uma projeção da Polymarket mostrando que o Trump tinha 64 ou 63% de vitória contra 20 e poucos da Câmara, se eu não me engano. Agora saiu uma pesquisa sobre o que os americanos acham, qual é a opinião dos americanos a respeito das chances de vitória do Donald Trump. E a pesquisa mostrou Trump com 50... Não, essa é a eleição geral, não é esse o print. Também não é esse. Também não é esse. Eu acho que você acabou pegando o link errado, Bruno, mas tudo certo. Uma pesquisa que saiu aqui mostrando que coisa de 70% dos americanos acham que o Trump ia ganhar, que o Trump vai ganhar as eleições. Isso inclui os democratas. Então, nesse momento, o Trump corre pela primeira vez, porque não correu como favorito nem em 2020 e muito menos em 2016. Agora, volto a dizer, a eleição não está ganha. A mídia está começando a campanha dela de maquiagem. A mídia está começando a pintar a Câmara como maravilhosa. Não sei se vocês já viram como é que está, por exemplo, o Poder 360 no Brasil. E eu gosto do site do Poder 360, eu sempre digo isso. Poder 360 é um site bom. São, assim, para o noticiário brasileiro, eles são dos mais equilibrados. Tem a Paula Smith, que é uma ótima articulista lá, muito inteligente, a Paula Smith. Mas, se você reparar, o editor internacional do Poder 360 está aloprado pro Kamala Harris. É isso aí mesmo, Bruno. Olha lá. O que eu estava falando era, independente de quem você prefira, quem você acha que vai vencer a eleição presidencial? Eu errei nos números aqui, então vou falar os números certos. 52% acham que é o Trump e 34% acham que é a Câmara. Isso que é bom mostrar o número que a gente é preciso. Eu gosto de ser preciso no que eu falo. Então, 52 Trump e 34 Câmara. Então, assim, o Trump, 18 pontos entre o otimismo das pessoas de quem vai vencer. Eu acho que, de novo, tem a questão, a Câmara, o Trump é favorito, mas a gente tem que prestar muito atenção que a Câmara vai ter agora artilharia pesada. Hoje, com a notícia do apoio do Obama, meio que se fecha e se solidifica o apoio a ela, como eu disse aqui no Paulo Figueiredo Show, que eu esperava que acontecesse. Isso é muito bom para a gente, porque ela é uma candidata muito ruim. Ela é a melhor candidata que o Trump poderia ter depois do Biden, que todo mundo sabia que estava demente. Então, é bom. É the next best thing, como a gente diz em inglês. Né? A segunda melhor coisa. A segunda melhor candidata para o Trump enfrentar é a Câmara. Mas observem o que está acontecendo com sites como o Poder 360, vocês vão ver agora. E no momento que ela anunciar uma vice, que é mulher, vai ser insuportável o negócio do feminismo. Né? Lembra que a gente vive a era do feminismo. A era onde todos os heróis da Marvel são substituídos por uma versão de mulher. A era onde todos os heróis de Star Wars, todos os protagonistas de filme, Indiana Jones foi substituído por uma mulher e virou um idiota. É a era onde as mulheres estão derrotando o patriarcado. E esse é o discurso que a gente vai ver agora. Se preparem, apertem os cintos. Né? E eu falo isso para vocês, estou falando do Poder 360, mas essa cobertura que você está vendo aqui no Paulo Figueiredo Show, você só vai ver aqui. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí. Obrigadão.